Sejam bem-vindos agora oficialmente ao nosso quarto encontro. Hoje nós temos o privilégio de receber o Dr. Edson Damas da Silveira. Dr. Edson, um querido amigo, já foi professor na faculdade, professor no mestrado, né? Aqui na sala hoje à noite tem a oportunidade de reencontrar velhos amigos, né? Professor Nobles também aqui, que já tivemos a oportunidade de ser meu professor, de ser meu chefe na instituição também, né? E outros colegas. Sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer recebê-los aqui essa noite. E hoje nós vamos falar sobre os desafios éticos do cotidiano, não é isso, doutor Edson? Exato, né? Hoje nós vamos, né, tentar passar alguns temas para a discussão e para a nossa reflexão aí, né, Alcide? Por favor, o tempo é todo seu, doutor. Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer imensamente o convite do Alcide, amigo, né, de muitos anos. Eu estou vendo aqui o Nobles, a Tayane e tantos outros amigos e conhecidos, né? A ideia, a minha ideia foi trazer alguns temas, temas contemporâneos, né, que dizem muito respeito à sociologia, à antropologia e também ao direito, né, a nossa tribo do direito. São temas contemporâneos, nós vivemos atualmente um ambiente de polarização, né? E são temas que hoje estão na pauta, né? Na agenda do momento, e que nós precisamos revisitar, inclusive, alguns fundamentos teóricos e alguns autores a respeito dessas questões, né? O primeiro tema muito caro para contemporaneidade é aquilo que diz respeito à produção das diferenças, né? As diferenças entre os homens e entre as sociedades, né? O homem, nós, né, sabemos, é o único animal que consegue produzir conhecimento, e o homem também é o único animal que consegue se colocar como objeto desse processo de conhecimento. E o homem, né, que é o único ser racional, ser pensante, ele consegue pensar sobre si mesmo e, principalmente, produzir conhecimento a respeito dos outros, né? E forma a humanidade, ou seja, forma a identidade do homem, uma série de fatores que dizem respeito à formação, né, da sua concepção de mundo, né, a forma, o modo como ele enxerga as coisas, inclusive o modo como ele vê a si mesmo e vê os outros. Esse conjunto de fatores, alguns chegaram a defender que seriam fatores de ordem genética, muito próximos a algo parecido com o instinto, mas hoje, né, nós sabemos que esses fatores são externos ao indivíduo. São fatores que ele aprende com o meio social onde ele vive, né? Fatores que dizem respeito aos seus valores, aquilo que ele entende que é certo e errado, justo e injusto, questões que dizem respeito ao seu processo de educação, à sua língua, o seu modo de vida. Esses fatores, nós chamamos isso de cultura. Cultura. É uma categoria analítica típica e própria das ciências sociais e, particularmente, cultura diz respeito à antropologia, né? A antropologia dentro das ciências sociais que a melhor se debruça e compreende cultura, né? E a cultura, né? Essa cultura faz com que os homens, esse conjunto de fatores que formam a identidade, formam, né, a visão que o homem tem do mundo, de si mesmo e dos outros, produz realidades diferentes, né? Essas realidades produzidas diferentes pelos homens, nós chamamos isso de padrões culturais. Pois bem, e a partir do momento que nós começamos a enxergar os outros, né, formarmos preconceitos, prejuízos a respeito dos outros, sem ouvir os outros, né, sem dar a oportunidade de ouvir a versão do outro, né,
a partir do momento que nós partimos, né, da premissa de que eu estou certo, de que os meus valores são os melhores, que a minha ideia é a mais justa, né, o que o meu entendimento de belo é melhor, a partir do momento que eu exerço essa superioridade em relação aos outros, eu começo a olhar os outros a partir de um olhar etnocêntrico. Eu pratico, né, um olhar etnocêntrico. E esse olhar etnocêntrico, né, que eu tenho a partir desses fatores que formam a minha identidade, isso vai produzir alguns efeitos, algumas consequências dentro das ciências sociais e também que diz respeito a nós do direito. É aquilo que nós vamos chamar de preconceito em relação aos outros, discriminação e segregação, né? Preconceito, né? A própria palavrinha diz preconceito, ou seja, o prefixo pré me remete à antecedência, ou seja, antes de eu conhecer, eu já tenho um juízo a respeito daquilo. Ou seja, eu julgo os outros, e aí eu estou falando da relação entre sociedades diferentes e pessoas diferentes, eu julgo os outros, eu preconcebo, eu imagino o outro a partir desses meus valores, né? Sem conhecê-lo. Então, o preconceito é esse julgamento prévio que eu faço do outro. E, normalmente, esse julgamento prévio ele é carregado de um olhar negativo, né? Pejorativo e, sobretudo, ele é pautado pelo desconhecimento que eu tenho do outro, né? A ausência de informação a respeito do outro. Então, essa é uma categoria de análise dentro da sociologia, da antropologia e também do direito que eu chamo de preconceito. Uma segunda categoria de análise é a discriminação. Discriminar, que vem de discrimining, né, que é um termo em latim, que quer dizer separar, né? Separar. Discriminação, para nós na sociologia, é você restringir os indivíduos, é você distinguir as pessoas, é levar à exclusão, é você discriminar, é você excluir do seu meio, afastar, está próximo, você afasta de você. Também é uma categoria de análise dentro da sociologia importante para a gente entender esse momento atual. E uma terceira categoria de análise é segregação. A segregação é manter a distância. O outro está distante de mim e eu não deixo que o outro se aproxime. Enquanto na discriminação ele está próximo, eu afasto ele de mim, na segregação ele está distante. E eu não permito que ele chegue, não permito que ele se aproxime. Eu os tenho como os grupos, membros de grupos indesejáveis, né? Todos esses sentimentos nos levam a um sentimento de superioridade. Superioridade étnica e superioridade de gênero. Ou seja, todo esse exercício de discriminação, preconceito e segregação, tudo isso é fruto do meu olhar etnocêntrico. Ou seja, aquele olhar de superioridade, aquela forma como eu vejo o mundo, né? E a partir de juízos que eu formo que estão corretos e eu não aceito o outro estranho, né? Eu não me permito ao estranhamento, eu não me permito encontrar o outro ou discutir com o outro semelhante. Pois bem, colocado essas, né, assim, muito rapidamente, a gente relembrando essas categorias de análise dentro da sociologia e também da antropologia, vamos falar um pouquinho de lembrar, né, rever alguns tipos de preconceitos praticados agora, atualmente. E talvez o primeiro grande preconceito, e hoje nós ainda é muito premente isso, né? É muito aflorado isso, não só no Brasil, mas principalmente nós assistindo o que está acontecendo nos Estados Unidos da América, a questão do preconceito racial, né? Preconceito racial, em razão, principalmente, à cor da pele. E essa ideia do preconceito racial, ela já foi teorizada e nós tivemos alguns autores
alguns pensadores que defenderam essa diferença entre os homens em razão da sua raça. O primeiro grande autor, pensador desse, né, e defendeu esse preconceito racial, foi um francês, o Joseph Arthur de Gobineau. Gobineau ele é conhecido como teórico do racismo. Em 1880, né, Gobineau ele publica seus trabalhos em 1880, Gobineau, e ele defende, tenta explicar cientificamente suas teorias racistas, em razão do fenótipo da pessoa, né? Gobineau defendeu que nós somos diferentes, nascemos de forma diferentes, crescemos e nos educamos de maneira diferente, e essa diferença é muito firmada em razão da raça, do fenótipo, ou seja, da cor, do meu gênero, do físico, né? Então, ele defendia a humanidade dividida em raças distintas. E foi justamente a partir dessas teorias de Gobineau que surge e é defendido na Alemanha nazista a ideia de uma pureza racial, né? Onde se praticaram genocídios contra raças humanas, justamente em face dessa teoria, em face desse pseudocientificismo da diferença, da superioridade das raças de Gobineau. Nós, do direito, também tivemos algo parecido, né? A gente que é do direito lembra das lições do Cesare Lombroso, né? Em 1875, que é contemporâneo a Gobineau. Então, para vocês terem uma ideia, Lombroso era um italiano, né? Então, para vocês terem uma ideia que essas teorias são contemporâneas, a partir da segunda metade do século XIX. O que Lombroso, né? É um livro bastante conhecido, né? O Homem Delinquente. O que o Lombroso defendia para nós do direito? É a questão dos traços físicos exteriores do criminoso. Então, Lombroso, inclusive, ele chegou até a fazer uma tabelinha discriminando as características físicas do criminoso. E para nós, no Brasil, essa ideia de preconceito racial, ela também, particularmente no século XX, ela chegou a ser estudada e discutida por grandes sociólogos brasileiros. Grandes sociólogos brasileiros, inclusive com uma certa embate de ideias e posicionamentos. Gilberto Freire, né, o nosso pernambucano, Gilberto Freire, falecido em 1987, todos, né, Casa Grande e Senzala, sua grande obra, né? Gilberto Freire, ele desenvolveu uma teoria do mito da democracia racial brasileira, né? Gilberto Freire criou essa teoria do mito da democracia racial brasileira, no sentido que o Brasil seria uma grande miscigenação de raças, e aí vem aquelas antigas classificações de índio, branco, negro, depois a mistura, mameluco, cafuso, né? Nós chegamos até a aprender isso na escola. Gilberto chegou a defender essa enorme, essa grande miscigenação brasileira, e ele dizia que essa miscigenação de raças brasileiras era a prova de que o Brasil poderia haver uma convivência harmônica entre as várias raças, e que não haveria, ele negava o processo de discriminação racial no Brasil, né? Gilberto Freire dizia que defendia que, em razão dessa miscigenação típica brasileira, desse mito da democracia racial brasileira, nós tínhamos um convívio harmônico de todas as raças. Contemporâneo a ele, logo em seguida, vem Florestan Fernandes. E Florestan Fernandes disse, não, com todo respeito, Gilberto Freire está equivocado. Né? E esse mito, segundo ele, né, criticando o Gilberto Freire, só para vocês lembrarem, Florestan Fernandes ele foi um dos grandes sociólogos brasileiros, ele foi, inclusive, ele foi orientador da tese de doutoramento do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso foi aluno do Florestan Fernandes, né? E ele defendia que essa mito da democracia racial brasileira nada mais servia
para simplesmente mascarar a desigualdade que existia entre as raças e que existe nas raças no Brasil. Ele dizia isso, que esse mito, essa construção dessa teoria do mito da democracia racial brasileira, nada mais seria que uma espécie de um preconceito reativo. O que seria esse preconceito reativo? É o preconceito de agir com preconceito, né? Ou seja, agir para combater a ideia de que efetivamente no Brasil existe um preconceito racial. Logo em seguida também, né, um pensador quase que contemporâneo, Abdias do Nascimento, que é um negro, é um pensador negro, também defende, na linha do Florestan Fernandes, e criticando o nosso Gilberto Freire, que no Brasil há sim um racismo velado. E esse racismo velado, ele destaca, bem estilo brasileiro, muito típico do Brasil, diferentemente do resto do mundo, e particularmente o que a gente vê nos Estados Unidos. Esse estilo brasileiro, esse racismo velado, ele permeia todos os níveis da nossa sociedade. Não só os níveis sociais, os vários estratos nossos sociais, defendido isso, né? Todo mundo negando que existe racismo no Brasil, mas, particularmente, ele é alimentado pelos níveis oficiais, ou seja, a negação de que a gente vive um racismo, um preconceito racial. Ainda na ideia de preconceito, e também um tema muito contemporâneo, há aquele preconceito que diz respeito à ideia de gênero e orientação sexual. Gênero e orientação sexual. Até para pensarmos sobre isso, é bom a gente trazer algumas categorias também sociológicas para entender esse nível de discussão, né? Normalmente, quando a gente vai discutir gênero e orientação sexual, nós necessariamente temos que falar de sexo. E sexo, ele diz respeito àqueles aspectos biológicos da pessoa, aquelas diferenças anatômicas, né? O seio da mulher, o pênis do homem. Então, o sexo é o aspecto externo. Quando eu falo de gênero, né, eu quero discutir gênero, eu quero discutir a diferença entre homem e mulher, entre ser homem e ser mulher, mas não apenas restrito aos aspectos físicos. É além dos aspectos físicos. Aí é uma discussão no nível, num patamar superior, além da questão sexual. Aí é uma discussão de gênero. A identidade de gênero diz respeito a qual sexo você ou eu me identifico. Né? Então, identidade de gênero, qual é o sexo que, né, eu me identifico, que eu me classifico. E a orientação sexual diz respeito a qual sexo você ou eu somos atraídos. Né? Então, são algumas categorias importantes para a gente pensar. E esses padrões sexuais, e principalmente no relacionamento entre homem e mulher, ele foi um tema muito caro, particularmente da antropologia, da primeira metade do século XX. E quem se destaca, né, as primeiras pesquisas que tiveram repercussão na antropologia a respeito disso, foi da Margaret Mead. Margaret Mead é uma antropóloga norte-americana que fez estudos lá na Nova Guiné. Tem um livro bastante conhecido na antropologia, para quem discute gênero dentro da antropologia, que chama-se Sexo e Temperamento, um livro até hoje muito atual, onde ela estudou 3 tribos da Nova Guiné, 3 tribos. E é interessante que essas 3 tribos eram ali no continente africano, eles muito próximas às tribos. As 3 tribos compartilhavam um espaço geográfico comum, um meio ambiente comum, parecido. Então, ela quis demonstrar que essa questão, essa questão da cultura não tem absolutamente nada a ver com o meio físico em que você convive. Né? Então, a cultura podemos ter cultura de pessoas, comportamentos e valores diferentes no mesmo espaço físico. Então, ela estudou essas 3 tribos da Nova Guiné e chegou a 3 conclusões, 3 observações.
Uma dessas tribos tinha apresentava um comportamento muito dócil entre homens e mulheres. Não havia desigualação e nem um tratamento diferenciado. Muito dócil e respeitoso entre homens e mulheres. Numa segunda tribo próxima, ela observou que, em razão da cultura, havia já uma agressividade em relação dos homens com as mulheres, a submissão das mulheres. E numa terceira tribo, no mesmo ambiente, ela observou que os homens eram mais caseiros e dóceis, e havia uma certa liderança por parte das mulheres. O que esses estudos da Margaret Mead nos ensinam? Nos ensinam que nós tendemos, normalmente, a estabelecer padrões fixos para a distinção entre homem e mulher. Entre homem e mulher. E esses padrões fixos nos levam a alguns equívocos, né? E tão somente equívocos fixados na parte do sexo e a parte da físico, da estética. E Margaret Mead, com seus estudos, provou que tudo, na bem da verdade, depende do quê? Depende da cultura de cada povo, da cultura de cada povo. Exemplo disso, né, para entender essa relação e envolvendo essa discussão de gênero e sexo. A nossa civilização do Ocidente ocidental, ela tem duas matrizes civilizatórias. Uma primeira matriz greco-romana, né, é mais ou menos até o século IV depois de Cristo, né, os nossos valores primeiros greco-romanos, e inclusive o nosso direito é muito pautado em cima, né, do direito greco e romano e os valores que eles defendiam naquela época. E uma segunda matriz que nós temos é judaico-cristã, principalmente, né, com a ascensão do cristianismo a partir do século IV na Europa, aonde aí sim nós temos toda essa filosofia judaico-cristã que vai nos levar à criação e vai subverter um pouco essa ideia de gênero e essa questão do sexo praticada entre os gregos e romanos, né? Os gregos, eles defendiam, né, que era muito comum e muito normal o relacionamento homossexual entre os homens. Um exemplo disso é o exército de Esparta, o famoso exército espartano, muito temido naquela época, né? Era um exército temido, muito aguerrido, muito violento e tal. E qual era um dos segredos do exército, do temido exército de Esparta? É que os guerreiros que ficavam muitos anos longe das suas famílias e convivendo somente entre os homens, eles eram estimulados a manterem relacionamentos homossexuais, a terem namorados. E eles, uma vez eles se tornando amantes, se criava um dever moral. Na batalha, um defendia o outro. Então, eles lutavam em dupla, inclusive de braços dados, com espadas, e um defendendo o outro. E se, por acaso, um guerreiro fosse morto, o namorado fosse morto, o outro, ele jogava o escudo, a espada, e pulava que nem um leão em cima dos seus algozes, e ele não podia voltar sem vida. Por quê? Porque seria uma grande desonra para ele voltar para o seu acampamento, sendo que o seu namorado, sua mãe, tinha sido morto. Então, era um modo, uma cultura, um modo dos gregos, que foi a nossa primeira matriz civilizatória. Se pegarmos os romanos, é a mesma coisa. Os romanos, né, os senatos, os senadores que vêm de civil, né, as pessoas, os velhos, eles tinham seus mancebos, né? Então, tinha um relacionamento, era as famosas termas romanas, né, que Roma tem cheia, entrecortada por subterrâneos e termas, que eram as saunas romanas, onde era praticado, né, a homossexualidade, era comum, e principalmente naquela casta mais abastada. O que nós vivemos hoje, né? Hoje nós vivemos, e nós do direito, hoje, foi o último bastião, né, a começar a enxergar essas questões da cultura, das diferenças e do respeito. Hoje nós vivemos dentro do direito uma constante luta contra aquilo que nós chamamos de heteronormatividade.
heteronormatividade, ou seja, esses padrões tidos como normais, principalmente pela nossa segunda, a partir da nossa segunda pauta civilizatória, que é a judaico-cristã. Então, hoje, há toda uma crítica que a gente faz a esse padrão, a essa heteronormatividade. Pai, mãe, casam, né, tem relacionamento, nasce o filho e tal. Então, hoje, o direito moderno, pautado em cima do direito à cultura, o direito à diferença, ao respeito ao ser humano diferente, né? Isso vem de tratados também internacionais de direitos humanos. Todo o nosso direito hoje, ele tenta desnaturalizar essas relações tidas como normais. Ou seja, o nosso direito hoje ele elabora no campo, que é o direito contemporâneo e é o direito do século XXI, amplia esses espaços para outras relações consideradas legítimas, como as relações, por exemplo, homoafetivas, já reconhecidas pelo nosso Supremo Tribunal Federal, né? E nessa linha também de preconceito, vem a preconceito com relação à família, que o nosso padrão de família, pai, né, mãe, filhos e tal, é um padrão da nossa segunda base civilizatória, que é a judaico-cristã. E também esse padrão, também ele está sendo hoje, nós entendemos que esse padrão também é fruto de cultura de cada povo, né? Depende, família depende da cultura de cada povo. E isso começou a ser discutido muito recentemente, né? Porque até o século XVIII, na idade, né, no fim da Idade Média na Europa, por exemplo, na Idade Média, os casamentos eles eram arranjados, né? Os pais que arranjavam os casamentos para os seus filhos. Essa ideia de um amor romântico, né? Daqueles amores proibidos, do rapaz roubando a menina da casa dos pais e tal, essa ideia. Isso é uma literatura renascentista a partir do século XVIII para nós da Europa, né? Então, também há pouquíssimo tempo. E hoje, nós vivenciamos, né, que é um dos temas caros para o aspecto da ética e da moralidade para nós, mas que a gente vem enfrentando, relacionado a todos esses preconceitos, é justamente essa questão da união homofóbica, né? Esse novo modelo de família agora, a questão da barriga de aluguel para os filhos, e hoje se fala também de poliamor, numa relação não mais a dois, mas uma relação a três ou mais, né? Então, hoje nós vivemos a crítica, nós temos uma severa crítica a partir do século XX a essa heteronormatividade, a esses padrões estruturais, todos eles normatizados pelo direito. E a gente, agora, nos últimos tempos, e particularmente no Brasil, a gente tem assistido uma reação da nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, revendo esses padrões e reconhecendo outras espécies de relacionamento. Pois bem, continuando, acho que eu tenho tempo ainda, está cronometrado aí, né? Tenho mais 20 minutos aí. É porque você não me der um tempo, e não, eu sigo falando. Então, vai ter mais 20 minutos. Uma outra questão interessante para a gente pensar também nessa sociedade contemporânea, que diz respeito a esses aspectos, né, éticos, né, e que principalmente com a nossa convivência, a nossa relação com os outros, diz respeito à tal da invisibilidade social. Invisibilidade social. O que é isso? Né? Vamos ilustrar até para entender, para a gente perceber a que nível chega essa tal da invisibilidade social e o que significa isso na prática. Um pesquisador da USP, isso agora, recentemente, ainda, né, a partir do ano 2000 agora, um pesquisador da USP, ele fez uma pesquisa durante 8 anos lá na USP. 8 anos. Ele é um sociólogo, ele ficou 8 anos fazendo mestrado. Foi tema a pesquisa da dissertação de mestrado dele. Durante a manhã, ele ia para a USP, vestido de estudante, pastinha, assistia às aulas, conversava na cantina com os colegas, debatia com os professores, ficava nos corredores rindo com os amigos e tal. À tarde, ele chegava em casa, almoçava, colocava e se vestia de gari,
Gari, limpador de rua, botava um bonezinho e voltava para o mesmo campus da USP. E durante a tarde ele ficava limpando e coletando lixo nos corredores e limpando o pátio da USP. Conclusão, ele passou por 8 anos de pesquisa desapercebidos pelos seus colegas e professores. Ninguém sequer olhava a cara dele. Ninguém sequer. Ou seja, é uma discriminação em razão que a sua função, né? A sua atividade laboral. Ou seja, ele comprovou diante da sua pesquisa que nós vivemos sim, principalmente dentro das cidades, uma enorme invisibilidade social. E nessa linha, que trabalha muito com a questão de segurança pública, e ele debate muito e liga a questão da segurança pública a essa questão da invisibilidade social, e principalmente dentro dos grandes centros urbanos, é o professor Luiz Eduardo Soares. Luiz Eduardo Soares é um sociólogo, é um antropólogo do Rio de Janeiro, lá, e ele é muito conhecido pela sua ligação e seu debate a respeito de segurança pública no Rio de Janeiro, né? E o Luiz Eduardo Soares ele denuncia uma série de vários modos de invisibilidade, E ele também aponta esse caso, é ele que narra esse caso da pesquisa do Gari. Ou seja, é uma invisibilidade social em razão do quê? De uma ocupação vista por nós como uma ocupação não digna, né? É um preconceito nosso lançado, um estigma lançado sobre uma determinada pessoa que a diminui em razão da sua atividade laboral. É a indiferença, a nossa indiferença com os outros, não só não olhando no rosto do Gari, mas principalmente andando de forma acelerada nas grandes cidades e metrópoles e quase que pisando em cima de pessoas que estão na calçada, que não tem um teto para morar ou pedindo esmola. A discriminação que a gente faz e comete com respeito à nossa vestimenta, né? E isso está tudo ligado a um padrão de comportamento nosso. E esse padrão de comportamento nosso, ele se acentuou na modernidade e ele agora nós vivemos as sequelas na contemporaneidade, que é a questão do consumo. Pós-revoluções industriais, revoluções primeiro burguesas na Europa, né? A partir do século, particularmente a partir do século XVIII. E depois, revoluções industriais, primeira revolução industrial, né? Vapor. Segunda revolução industrial, outras fontes de energia elétrica e também carvão, nós tivemos o crescimento dos parques fabrios e das fábricas. E as fábricas começaram a produzir uma quantidade imensa de produtos em série, baratear esses produtos e começamos a ter acesso a uma infinidade de produtos que não nos atendem, que vão além das nossas necessidades. O homem ele se pauta por necessidades, para comer, prover, e também nós nos pautamos por desejos. E essa industrialização, essa revolução industrial, o consumismo, ou seja, o sistema capitalista que nós hoje vivenciamos, que tomou conta da humanidade agora, né, a partir do século XX, esse sistema capitalista, ele nos desperta e nos leva a despertar os nossos desejos. Ter uma quantidade muito grande de sapatos, camisas, calças, e cada vez mais atraindo gente para trabalhar nesses parques fabris, nas fábricas, que fabricam cada vez mais para vender para os seus próprios operários, numa lógica mesmo marxista, né? De proletariado e burguesia, que é dona desses meios de produção, e nós criamos uma imensa, hoje, sociedade de consumo, principalmente concentrada nos grandes centros urbanos. Hoje nós vivemos e temos uma vida eminentemente metropolitana. Até pouquinho tempo atrás, no século passado, a maioria das pessoas no Brasil moravam no campo. Hoje, atualmente, a grande massa, né, mais de 50% da população brasileira, integra e vivem dentro das cidades. Hoje nós vivemos uma vida metropolitana,
acelerada, né? Uma vida toda pautada pela lógica do consumo e a lógica do mercado dentro desse sistema capitalista. E tudo isso nos leva, e não sou eu que estou dizendo, o Bauman, Zygmunt Bauman, reconhece isso, nos leva a uma grande visibilidade e decorrência do consumo, né? Bauman denuncia isso, né? Do amor líquido, da vida líquida. O Bauman analisa o consumo a partir dessa perspectiva, né? E o consumo, ele nada mais é também do que uma válvula de inserção social, né? Quem não está dentro, né, não consegue se inserir socialmente por intermédio do consumo, ele é excluído do mercado, excluído da sociedade, excluído dos seus amigos, né? E cada vez mais a gente, né, nesse ciclo consumista, cada vez mais acelerado, preocupado em ganhar dinheiro dentro desses centros metropolitanos. Ou seja, esse consumo acelerado nos cega. Ele, inclusive, o Nestor Garcia Cancini, ele afirma que esse consumo acelerado, nesse momento que nós vivemos, nessa condição ética de consumo, nos leva a uma condição ética de consumismo, isso acaba alterando, inclusive, até a nossa própria possibilidade do exercício da cidadania. Cancini denuncia isso. Ou seja, acaba alterando a nossa ideia de pertencimento. O consumismo, e aí esse consumismo nos leva a uma série de outros fatores e outras consequências, que também nós vivemos na contemporaneidade. Problemas. Por exemplo, esse consumo nos leva à degradação do meio ambiente. Porque tudo, absolutamente tudo que nós usamos, que nós desejamos e que nós consumimos e necessitamos, é dado pela natureza. Tudo. Esse computador aqui veio da onde? Natureza. Essa garrafinha, natureza. Esse meu casaco, minha blusa, natureza. Tudo que vocês imaginarem que os serve é dado pela natureza. E nós descobrimos muito recentemente que essa natureza ela é finita. Ela é finita. Ela não consegue suprir todas as nossas necessidades e os nossos desejos. Ou seja, é impossível incorporar todos nesse universo maluco, doido do consumo. É uma promessa impossível de ser realizada. E, para encerrar, apenas para vocês entenderem essa dimensão da impossibilidade da expansão do consumo para outros povos. Eu estive na China, tive a oportunidade de conhecer a China 2 semanas, né, fui a convite e tal. E alguns números da China me surpreenderam, conversando com professores da Universidade de Xangai, alguns dados que nos surpreendem. Por exemplo, e para entenderem essa questão de inserção, da incorporação ao mercado de consumo, né, esse sistema capitalista, a necessidade de sempre ter, comprar, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. 1 bilhão e 400. E eu perguntei, numa das rodas de conversa com os professores lá, aos professores de economia, eram economistas, quantos chineses estariam classificados na nossa classe média? O que isso quer dizer, nossa classe média? Quantos estariam chineses, teriam condições de comprar televisão, geladeira, computador, camisa, calça e tal? Aproximadamente quanto? Eles nos revelaram que aproximadamente teriam acesso ao mercado de consumo 200 milhões de chineses. 200 milhões é a população inteira do Brasil. Eles têm 1 bilhão e 400 milhões. Apenas 200 milhões consomem. E aí, o segundo número que me deixou assim, preocupado. Apenas metade dos chineses tem acesso à fonte de energia. E energia é dado também pela natureza. Ou seja, 700 milhões de chineses não têm acesso sequer à energia elétrica. Muito menos acesso ao mercado de consumo. Números. China, 1 bilhão e 400 milhões. Índia, 1 bilhão e 200 milhões. Paquistão, 1 bilhão. Ou seja, apenas esses 3, eles já são a metade, ou mais da metade da população mundial. E podem ter certeza, nem a metade deles tem acesso a esse mercado de consumo, essa lógica nossa, né, do capitalismo que nós temos, né, que nos causa todas essas doenças. E aí,
Tem a pergunta. A natureza, ela tem a carga, uma capacidade, ela tem uma capacidade de resiliência para prover ainda a metade da população mundial que não tem acesso a esse mercado de consumo? Então, essa é uma questão ética, né, muito atual, muito relevante e que a gente tem, nós, principalmente na academia, a gente tem que parar para pensar e discutir, rever realmente alguns valores. Né? Em síntese, assim, muito rapidamente, é que eu tinha imaginado passar para vocês, aí, agradecendo pela paciência de todos aí, eu acho que eu cumpri os meus 40 minutos aí. Tá certo, professor. Obrigado por sua exposição. Nós temos aqui algumas perguntas que as pessoas fizeram aqui, né, para a gente começar. Então, tipo, posso fazer a primeira? Pode, vai lá. Então, não vai. Diz assim, a falta de políticas internacionais que poderiam garantir maiores direitos e assegurar uma vida mais digna, segura e inclusiva à sociedade LGBTQIA+, também pode ser justificado pela cultura histórica cristã em que o Ocidente é firmado? O senhor sabe informar se existem pesquisadores, estudiosos que propõem uma maior visibilidade nos tratados internacionais de direitos humanos para essa comunidade? Bom, é óbvio, né? Nós estamos vivendo um repensar, né? Dos nossos padrões éticos, dos nossos comportamentos. Esse repensar, né, aos outros diferentes, né? O que nós chamamos, né, de minorias. Por que nós os tratamos como minorias? Porque o padrão de comportamento ele está estabelecido, né? Um padrão judaico-cristão, e o padrão de comportamento é adotado, sem dúvida nenhuma, por uma maioria. Aqueles que não se pautam, né, não se enquadram nesse padrão de comportamento, nós chamamos esses diferentes, nós chamamos de minorias. E as minorias, muito recentemente, elas começaram a ganhar uma visibilidade internacional, inclusive serem agasalhadas e protegidas por tratados internacionais. Isso tem um marco muito claro na história do Ocidente, na nossa história do Ocidente, que é a partir da Segunda Guerra Mundial. Foi a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente com o que aconteceu com o povo judeu lá dentro, né, praticado pelo nazismo. Inclusive, diga-se passagem, o Estado alemão, né, era o Estado moderno, era o Estado moderno democrático alemão, junto com o direito alemão, produziu toda aquela máquina genocida do nazismo. Lembrando, o nazismo tem a sua fonte constitucional lá na primeira Constituição de Weimar de 1919, então ela tem um fundamento constitucional. As leis nazistas foram todas aprovadas no Reichstag, que é o parlamento alemão. O parlamento alemão os parlamentares foram escolhidos pelo voto democrático dos alemães, e o Adolf Hitler nada mais fez do que executar as leis, e ele também foi eleito democraticamente pelo povo alemão, e dentro dessa configuração do Estado democrático de direito, assentado em textos constitucionais interpretados, né, a forma que a Suprema Corte Alemã interpretou, e principalmente das leis alemãs, se praticou aquele genocídio contra as minorias e praticamente contra o povo judeu. Esse acidente histórico, esse momento histórico, a partir daí, dá início a uma reação internacional para criar, e aí nasce a ONU depois, né, vem aí a partir daí surge o direito internacional dos direitos humanos, tem a ONU, e aí a humanidade começa a repensar essa relação com seus estados nacionais. Ia ser todo um mecanismo, inclusive com os tribunais internacionais, de defesa aos indivíduos e principalmente às minorias, a esses povos, os povos diferentes. O direito de você ser diferente, ser respeitado na sua diferença, né? E aí surgem os tratados, né, de direitos humanos internacionais, e dentro dessa, né, portinha aberta, nessa janelinha aberta pelos judeus, começam a adentrar outras categorias minoritárias, né? Aí o público LGBT, os indígenas, né, os movimentos feministas e tal, e começa a se alargar, né,
a ideia de que hoje você é um cidadão não mais do seu Estado nacional, mas você é um cidadão do mundo protegido pela humanidade. Inclusive, você é protegido pela humanidade contra o próprio arbítrio do seu Estado nacional, né? Então, nós nos tornamos agora sujeitos de direito internacional, protegidos internacionalmente. E aí inicia-se, aí vem todo aquele, né, vem um movimento meio social dessas minorias até que chegamos a esse estágio, que é o estágio constitucional. Particularmente na nossa Constituição, está lá no artigo 5º, né, todos são iguais perante a lei, tá, aquele negócio todo. Está lá no artigo 215, 216, que pela primeira vez no histórico constitucional brasileiro normatiza a cultura, que nada mais é o direito de ser diferente dos outros, como um direito fundamental, né? E o nosso exercício hoje, em matéria de normatização, nós estamos bem, não só em tratados internacionais, mas constitucionalmente. O que se precisa mesmo é dar eficácia a esse campo, né, a esse quadro normativo. O próprio o Norberto Bobbio, antes de morrer, né, uma das últimas textos que ele escreveu, ele chamou atenção para isso. Vamos parar de escrever listinha de direitos humanos e tal. O grande desafio do direito da nossa humanidade, a partir do século XXI, é dar efetividade a esses direitos individuais, né, humanos, já previamente normatizados, né? E aí, todo o nosso exercício, o nosso desafio é isso, é agora fazer valer esse quadro normativo, e principalmente constitucional. É o nosso desafio, é o desafio das autoridades do Estado, dos promotores, dos juízes, dos advogados, né? E principalmente nós, alunos de direito. Esse é o grande desafio. Legal. Até partindo dessa ideia da igualdade, professor, tem um conceito que eu acho interessante, né? Porque nós gostamos de rotular e achar o certo é o que eu penso, né? A partir dessa ideia. Eu lembro de uma aula da faculdade que o senhor até mencionou essa questão, né? Por exemplo, só a Índia, com a quantidade enorme de pessoas que eles têm, se eles todos fossem cristãos como nós, o lençol freático da Terra estaria totalmente poluído, né? O senhor pode desenvolver um pouco esse raciocínio? Não, exatamente. E aí vem a questão, aí nós temos que ponderar essa questão da cultura com a escassez dos nossos recursos naturais, né? Nós temos que promover dentro daquele quadro de ponderação, né, que a gente chamamos daquela tensão de direitos fundamentais. Nós não podemos também, a pretexto do respeito a uma prática cultural, levar à escassez de um recurso de primeira necessidade, né, de recurso que nos atende, né? E aí por isso que a humanidade tem que procurar esse equilíbrio, né? Você tem que ter a ideia de uma sociedade cosmopolita, como Kant imaginou, né? Manuel Kant, lá em 1793, quando escreveu a Paz Perpétua dele, o Kant, né? Ele já dizia isso, a humanidade vai caminhar, né? E aí, por isso que ele é o grande teórico, né, dos direitos humanos internacionais, a humanidade vai caminhar para não termos mais fronteiras, né? Seremos um todo, né? E um cuidando do outro, né? E aí, chegando a esse momento, nós temos que parar e ponderar, né, a cultura com relação a essa escassez desses recursos. Legal. Uma outra pergunta aqui, professor, que fala assim, professor, na sua percepção, qual seria o papel da antropologia e do direito nessa época em que parece que as raças ou grupos, né, estão em guerra? E o que poderia ser feito para dar mais visibilidade a essas minorias na sociedade? É o que eu insisto, nós não precisamos mais de quadros normativos. Eu penso que normas e tratados internacionais, o texto da Constituição de 1988 é muito bom. Inclusive, a gente percebe claramente que o Constituinte originário, nosso de 1988, ele foi um visionário, ele foi um Constituinte progressista, avançado. E, infelizmente, os nossos legisladores, os operadores do direito pós-Constituição de 88, eles são mais conservadores. Eles puxam a Constituição para trás e a gente percebe que é um movimento de esvaziar de sentido o texto da Constituição, né? Então, o que nós temos que fazer, principalmente nós da academia, é sempre trazermos essa perspectiva, né, da eficácia, né?
a perspectiva de realização, né, do conteúdo normativo, né, do núcleo essencial da norma, né? É nesse sentido que nós, principalmente nós do direito, a gente tem que trabalhar. Trabalhar demonstrando e até muitas vezes fazendo esse resgate, né? Quase que uma arqueologia do poder, né? E indo lá e resgatar um pouquinho dessas tensões sociais e principalmente o que se discutiu na Constituinte de 87, né? E para demonstrar que o Constituinte ele foi progressista, né? Ele quis implantar uma nova, né? Dar novos rumos para uma sociedade e tal. E qualquer interpretação no sentido inverso, de conservação, de puxar isso para trás, é uma interpretação inconstitucional, né? É uma interpretação equivocada do texto constitucional. E aí é um exercício nosso, né? Nós aqui do direito, nós que somos acadêmicos e promovemos as nossas pesquisas, a gente tem que, o esforço nosso é sempre o compromisso pela efetividade da norma, né? Ou seja, realizar o comando da norma, né? Preservar o seu núcleo essencial e realizar o comando da norma. É isso que, de fato, a gente precisa praticar. Uma outra pergunta aqui, professor, fala assim, para Foucault, o novo não está no que é dito, mas no acontecimento à sua volta. Os conceitos atuais sobre o tema abordado, especialmente sobre os direitos humanos, terão alguma influência devido à pandemia em que o mundo está vivenciando? É interessante que a gente vinha, em pleno século XX, num avanço nessa discussão dos direitos humanos, né? Do resgate e respeito às garantias individuais e tal. E nós tivemos um grande tranco nisso aí com o 11 de setembro. Né? A partir do 11 de setembro deu início, né, a uma guerra de civilizações, tivemos uma guerra entre culturas, né? Vocês lembram, nós lembramos dessas discussões. Nós sofremos um tranco. E, a partir dali, nós começamos a sofrer um retrocesso, principalmente nas nossas matrizes teóricas, né? Lá dentro dos Estados Unidos e também na Europa. Tudo aquilo que vinha avançando em razão do respeito a essa individualidade, essa diferença, 11 de setembro deu um baque e a gente começou um discurso de retrocesso e de restrição. E esse momento de pandemia, eu penso que não é um momento é um momento onde a gente pode retomar esse percurso, a teoria mesmo, essas teorias sobre direitos humanos e principalmente de respeito aos outros, né? Porque o vírus, nosso coronavírus, ele não escolhe raça, não escolhe classe social, ele não escolhe poder econômico, né? Ele, né? Quantos aí a gente está vendo, né? Pessoas de classes sociais mais abastadas sofrendo e vindo a óbito em razão do coronavírus. Eu penso que isso vem a reforçar de que todos somos iguais, né? Todos acima de tudo somos humanos, nossa raça é humana, não há diferença, né? E nos unimos, né? Eu penso que talvez esses momentos de pandemia, né, que é o momento de desespero da humanidade, é o momento de a gente se juntar e não o momento de se dividir. Tanto que nós vivemos essa discussão muito agora, até muito enraizada no momento político atual nosso, né? Onde nós vemos lideranças políticas desviando o discurso da saúde pública, da igualdade, que trabalham tentando, inclusive, puxar com viés econômico. E me parece que isso não tem caído de bom grado, né, na cabeça da população. Né? O povo é inteligente, né? Então, a gente vive essa tensão agora. Né? Então, eu acho que é um momento que talvez a gente venha a recuperar esse processo de reconstrução, né, de ascensão e respeito a esses direitos humanos fundamentais. Legal, professor. Mais uma pergunta, a penúltima. Fala assim, a própria Fundação dos Direitos Humanos com visibilidade internacional pode ser considerada etnocêntrica pelo fato de que precisou acontecer um genocídio na Europa para que se iniciasse um projeto de fundação desses direitos? Aí a pessoa comenta, né? Pois houveram vários genocídios antes, como os dos negros durante o colonialismo, assim como dos indígenas, a exploração dos asiáticos no neocolonialismo, mas somente quando tal situação aconteceu no território europeu é que se tomaram uma iniciativa para proteger a vida humana.
Excelente colocação, exatamente. E tem tudo a ver com etnocentrismo. Excelente colocação. É um pouquinho antes, na Manchúria, por exemplo, que a Manchúria foi a guerra na Manchúria, o Japão ocupou militarmente, né, a região da Manchúria na China, e houve um extermínio de 11 milhões de pessoas na Ásia, um pouco antes no início do século XX. E ninguém, final do século XIX, início do século XX. E a gente nem ouve falar. Antes disso, houveram outros genocídios na África, né? Os Tutsi, né? O Tutsi, vocês lembram? Né? Também não se ouve falar. Mas, de repente, quando ocorre no centro da Europa, né? Centro da nossa cultura, né? Centro da Europa, e principalmente contra quem foi? Né? Contra quem foi? Lá na Europa, e contra quem? Na Europa, na Alemanha, né? A grande máquina industrial, capitalista e de guerra da Europa, e contra quem? Contra o povo judeu. E lembrando, né? Aí sim, então, aonde se deu e contra quem? Contexto da época. A economia americana, já né, na metade do século XX, né, 1939 a 45, né, na metade do século XX, ela já era, metade da economia americana estava na mão dos capitalistas judeus. A indústria cinematográfica de Hollywood era financiada pelos judeus. E aí, o que aconteceu? Ganha visibilidade mundial, muito barulho, e aí a gente, a partir da Europa e contra quem, a gente começa a mudar o mundo. Né? E isso é aquilo que eu volto àqueles fundamentos teóricos lá atrás. Isso tem tudo a ver com etnocentrismo. Até na hora de você escrever a relaçãozinha, a tua pauta de direitos humanos. Né? A vida, a liberdade, né? A segurança, a propriedade. Isso é uma construção europeia e etnocêntrica. Nós combinamos, por exemplo, com os africanos, com os indígenas da América, com os asiáticos, que seriam esses valores que seriam os mais caros e mais relevantes para serem tutelados, né, pela comunidade internacional. E, acima de tudo, o que significa a vida para um europeu? O que significa vida para um índio americano? O que significa vida para uma tribo na África? O que significa liberdade? O conteúdo, o recheio. Porque ele se pergunta para o índio, ele defende a vida. Ele se pergunta o que significa a vida. Ele pode te dar um significado bem diferente, uma compreensão bem diferente do que um europeu, do que um asiático pensa. Eu estou falando de vida. Imagine quando eu falo de liberdade. O que significa liberdade para um indígena americano, liberdade para, né, um negro africano tribal ou para um asiático. E aí, isso também, essa estipulação, essa pauta, né, essa relaçãozinha de direitos humanos. E, principalmente, qual é o conteúdo? O que significa vida? Significa liberdade? E, principalmente, significa propriedade? Né? Isso tudo é dado, tudo é confirmado por uma visão etnocêntrica, né? Uma visão eurocêntrica e etnocêntrica. E aí, eu também pratico discriminação, eu pratico não respeito às diferenças, né? Eu pratico a invisibilidade do outro. Legal. Se eu pegar a carona nesses conceitos, vou lembrar que acho que um dos últimos livros do Bauman foi Estranhos à Nossa Porta, né? E aí ele lança... exatamente essa linha que nós estamos falando. E aí ele lança esse conceito, né? Ele cria, inclusive, acho que um aforismo que ele fala que o desafio do novo milênio são as migrações massivas, né? As migrações massivas vão desafiar toda a estrutura de governo, sistemas jurídicos, tudo, né? E, na sua opinião, como é que nós vamos conseguir conciliar essas migrações massivas que vão estourar a cada dia? Não adianta imaginar que é só uma por ano, não, vai ser cada vez mais, né? E como essas migrações massivas podem se relacionar com os sistemas de direitos, sistema de proteção e mesmo com a cultura das nações, né? Porque é um choque real que acontece, né? Quando acontecem esses fluxos, né? Pois bem, então vamos falar aqui de Boa Vista.
e Roraima. Vamos falar dos venezuelanos que massivamente, a partir do ano de 2015, adentraram aqui, né? Como é que nós estamos nos relacionando com eles? Como a gente vê eles? Como o direito os enxerga, né? Vamos pensar na nossa realidade, né? Nossa realidade. E ninguém duvida que Boa Vista já é uma cidade diferente daquela que eu conheci, que nós nascemos, e que nós temos uma nova capital. Hoje nós temos, inclusive, até um novo idioma, quase que um dialeto, um portunhol, se falando nas ruas de Boa Vista. Se sai para a periferia, grande parte do nosso comércio fala espanhol. Arepa, né? Que nós estamos comendo, aprendendo a comer, né? Os nossos, né? Ou seja, nós temos que aprender a conviver, a respeitar e acolher os diferentes, né? Acolher os diferentes. E aí vem a questão da relação de alteridade, o outro, a relação com o outro. A humanidade, e os gregos foram assim, a sociedade grega se tornou a grande sociedade que ela é na Europa e dominou o pensamento da Europa lá, né, até isso do século I lá. Qual foi o segredo da sociedade grega? Foi justamente a junção de vários povos, saberes diferentes. Ou seja, a diferença, você conviver com o diferente, você aprende. E os grandes saltos, as grandes conquistas da humanidade foi nessa relação, nessa inter-relação de povos. Você aprender com o outro. Você aprender com o outro. Então, nós devemos usar e entender que é um momento de uma riqueza cultural para nós, para a humanidade, essa mistura de raças, essa mistura de conceitos e de aprendizagem. A gente tem que tirar disso vantagens. Não só vantagens culturais, mas também vantagens econômicas. Vou dar um exemplo. Eu venho do sul do país. Eu sou descendente de ucranianos e austríacos. Conversando com a minha mãe, né, ela relata a vinda dos meus avós para cá, e ela diz que os pais dela chegaram aqui numa condição subhumana, viviam vagando pelas cidades, havia um preconceito muito grande, porque eles bebiam muito, eram bêbados, eram sujos, fedidos, né? Ninguém queria dar emprego para os italianos, para os alemães, para os poloneses, né? Eram discriminados, trabalhavam na condição de escravos. Agora você volta para o sul do país, 50, 60 anos depois, né? 70 anos depois dessa leva de imigração, e vai nos grandes empreendimentos. Pega apenas o fator econômico, tão somente o fator econômico. Vai ver quem que é o dono da fábrica, o dono do supermercado, o dono... São esses imigrantes, esses filhos, né, desses imigrantes. Ou seja, para a economia do sul do país, essa migração foi a base do desenvolvimento econômico que nós vemos hoje no sul do país. De repente, nós podemos aprender, aproveitar, né, essa mistura de gente aqui e talvez, a partir disso, seja a base, talvez, para a nossa recuperação econômica ou para a nossa independência econômica, né? A gente pode reproduzir, por exemplo, um celeiro de grandes empreendimentos, de grandes ideias, a partir das diferenças, podemos reproduzir aqui em Roraima, né? Roraima não é muito diferente do que foi o Rio Grande do Sul, o Paraná, a Santa Catarina, há 60, 70 anos atrás. Perfeito, doutor Edson. Muito obrigado. Doutor Edson, meu amigo, muito obrigado mesmo pela sua participação. Obrigado, pessoal. Nada. Até logo, gente. Obrigado, pessoal. Um abraço. Boa noite para vocês. Obrigado pelo convite. Boa noite.